Capítulo 36, exercício 17. Um filtro passa-baixa consiste em um capacitor de 100 microfarads ligado em série com um resistor de 159 ohms. O circuito é abastecido por uma fonte de corrente alternada com uma voltagem de pico de 5 volts. Item A. Qual é a frequência de cruzamento FC? Item B. Qual será a diferença de potencial no resistor, o VR, quando a frequência F é igual a FC sobre 2, quando F igual a FC e quando F igual a 2FC. Bem, vamos lá. Primeiro, o nosso circuito é esse aqui, certo? Aqui a gente tem uma fonte com amplitude de 5 vezes o cosseno de ômega-t, que é a frequência pelo qual a gente vai variar. Um resistor de 159 ohms e um capacitor de 100 microfarad. A ideia é que isso aqui consiste no que a gente chama de um filtro passa-baixa. E a ideia é exatamente mostrar isso, certo? Primeira definição de frequência de cruzamento. A frequência de cruzamento é aquela pelo qual, quando você varia a sua frequência da fonte, vai ter uma determinada frequência que é a diferença de potencial máxima, o pico, a amplitude da diferença potencial no resistor é igual à amplitude da diferença potencial no capacitor, certo? Então, quando isso acontece, a gente chama essa frequência de cruzamento. É a frequência que está cruzando o VR com o VC, porque o VR abaixa com a frequência, o VR aumenta com a frequência e o VC abaixa com a frequência. Existe um ponto pelo qual eles são iguais. Essa é a frequência de cruzamento, certo? Como o VR é igual a VC e a corrente é a mesma para os dois, e o VR é a resistência vezes a corrente e o VC é a reatância capacitiva vezes a corrente, então a reatância capacitiva nessa situação específica é igual à resistência, consequentemente 159 ohms. Ora, a frequência de cruzamento fica então igual a 1 sobre RC, isso é 1 sobre 159 vezes 100 vezes 10 a menos 6, e a nossa frequência de cruzamento é então 63 radianos por segundo. Com esta frequência, 63 radianos por segundo, o VR é igual a VC. A gente tem, na verdade, satisfeita essa relação. Muito bem. A frequência de ciclos seria o ômega-c dividido por 2π, isso é 10 Hz. Certo? 10 Hz, que é a mesma coisa que 63 radianos por segundo, a menos de um 2π, certo? Se xc é igual a R, a impedância, que é a raiz de R ao quadrado mais xc ao quadrado, se os dois são iguais, então a impedância fica R raiz de 2. Dessa forma, 225 ohms, e a gente tem condição de calcular a amplitude da corrente do nosso circuito. Isso fica 5, que é a amplitude da FEM, dividido por 225, que é a impedância. Consequentemente, a amplitude da corrente é 22 miliamperes. E a nossa fase, a diferença de fase entre a corrente e a FEM. Bem, a tangente de φ fica menos xc sobre R. Como xc é igual a R, fica igual a menos 1. Isso é o nosso φ igual a menos π sobre 4. Isso sempre acontece na frequência de cruzamento no circuito RC de corrente alternada, porque na frequência de cruzamento é uma característica o xc ser igual a R. Então a diferença de fase entre a corrente e a FEM da fonte é sempre menos π sobre 4. Bem, o nosso VR é RM, a gente está caracterizando totalmente o nosso circuito. Dessa forma, 159 vezes 22 miliamperes. O nosso VRM, então, é igual a 3,5 volts. Mas a gente está na frequência de cruzamento. Então, consequentemente, nosso VRM é igual a VCM. Isso é, o VCM também é 3,5 volts. Isso é, a amplitude da diferença de potencial no capacitor é igual à amplitude da diferença de potencial do resistor. Isso é 3,5 volts. Bem, caracterizado nosso circuito, a gente parte para o item B.
certo? Não só a gente achou a frequência de cruzamento, como caracterizou totalmente o circuito. E o item B ele pede qual será o VR nessas três condições. A gente já tem o VR na condição F igual a FC. F igual a FC, 10 Hz, o ômega C 63 radianos por segundo, consequentemente a minha corrente 22 mA, consequentemente o meu VR é 3,5 volts, já está caracterizado esse F igual a FC aqui. A impedância é raiz de R ao quadrado mais XC ao quadrado, a corrente de resposta é MZ, e o nosso VRM é R e M. Desse jeito, para F igual a FC, XC igual a XR, isso é raiz de 2, e o nosso VRM é 3,5 volts, a gente já tinha calculado. Ok? Bem, e para F igual a FC sobre 2, que seria a primeira situação. Para F igual a FC sobre 2, o XC é igual a 2R. Por que o XC é igual a 2R? Porque você está diminuindo a frequência pela metade. Se você está diminuindo a frequência pela metade, você está aumentando o XC em 2 vezes. Certo? Já que XC é igual a 1 sobre ômega C. Como XC é igual a 1 sobre ômega C, então se eu divido a frequência 2 vezes, eu aumento a reatância em 2 vezes. Ora, se XC era igual a R, eu aumentei em 2 vezes, fica igual a 2R. Consequentemente, o 2 ao quadrado fica 4, e a nossa impedância fica R raiz de 5, consequentemente o nosso VRM é 2,2. Certo? Basta, ele é inversamente proporcional a Z, né? Basta dividir esse cara aqui por raiz de 2 e multiplicar por raiz de 5. Não, ao contrário. Basta você dividir ele, multiplicar ele por raiz de 2 e dividir por raiz de 5. Então fica 2,2 volts. E se F igual a 2FC? O raciocínio é o mesmo. Como XC é inversamente proporcional à frequência, então, como F igual a 2FC, então, consequentemente, o nosso XC é igual a R sobre 2. Se ele é igual a R sobre 2, fica R ao quadrado, mais R ao quadrado sobre 4, isso é a raiz de 5 sobre 2. A gente já tem o raiz de 5. Consequentemente, o nosso Z é inversamente proporcional. Se o Z é a metade, o IM é o dobro, o VRM é o dobro, isso é 4,4 volts. Perceba algo interessante. A partir da frequência de cruzamento, se a gente divide a frequência pela metade, o nosso VR, ele fica menor. Se a gente multiplica a frequência o dobro, ele fica maior. Então, quanto maior a frequência, maior o VR. Quanto menor a frequência, menor o VR, partindo da referência que é a frequência de cruzamento. Certo? O nosso circuito, ele é um filtro passa alto, né? O filtro passa alto, isso é, quando a frequência é alta, o VR fica alto. Quando a frequência é baixa, que é esse caso aqui, o VR fica baixo. Então, quanto menor o VR, quanto menor a frequência, menor o VR, quanto maior a frequência, maior o VR. Então, quer dizer, se eu pegar a minha fonte e misturar várias frequências, e quando for medir o meu VR dessas frequências misturadas, os VRs com frequência alta vai ter o VR alto, o VR com frequência baixa vai ter o VR baixo. Consequentemente, eu estou filtrando, né, as frequências baixas. Então, ele é um filtro passa alto. É isso.